Olá, estamos de volta com mais um Papo nos Trilhos e o tema de hoje é diversidade e inclusão. A FIPS segue firme nesse compromisso de tornar essa jornada cada vez mais acolhedora, mais plural. E para hoje a gente tem a estreia do nosso programa Vozes de Diversidade e Inclusão. E para bater esse papo com a gente, temos aqui a Amanda Jardim, Gislaine Biano e nossa convidada de hoje, Juliana Gimenez. Sejam bem-vindas, meninas. Obrigada. Então, para a gente bater esse papo hoje, primeiro vamos contar um pouquinho o que é esse programa Vozes aqui na FIPS, que em breve vocês todos farão parte disso. Conta pra gente, Amandinha. O programa Vozes, a gente está estreando hoje, como a Lu falou, tem um slogan de cada voz uma história, cada história um universo. E é exatamente isso que a gente quer com o nosso programa, né? Que a gente se reconheça, né? Que cada pessoa se reconheça na diversidade. A diversidade e inclusão é um ponto muito importante para a FIPS. E a gente pensa em que não é só um número, né? Que a diversidade está no dia a dia, está na prática, ela já está nas pessoas, ela já está nos nossos colaboradores, a diversidade já está inserida na FIPS. Então, a gente só precisa se reconhecer enquanto uma empresa diversa, enquanto uma empresa inclusiva. E a gente entende que a diversidade está no nosso dia a dia. Então, a gente precisa reconhecer isso e trazer luz para esse assunto no nosso dia a dia. Não, com certeza. É um assunto importante. Tem se falado muito e trazer isso para a ferrovia, com certeza, não é algo inédito, todo mundo já deve ter ouvido falar sobre esse tema, por isso que aqui a gente vai explicar certinho por que isso é tão importante, que não é um mimimi. Para a gente trazer isso para a nossa realidade, com dados, a gente está aqui com a Juliana, ela é nossa consultora externa, então ela vai fazer todo esse trabalho de letramento com todos os níveis da organização, e ela vai trazer, na verdade, essa realidade com números e por que isso tudo é tão importante. Seja bem-vinda. Muito bom, obrigada. Quando a gente fala esses grupos que vocês chamam de pilares, a gente chama de grupos historicamente minorizados. E por que tem esse nome, né? No passado a gente falava de minorias, mas a maioria desses grupos não são minorias numéricas. Quando a gente olha para pessoas não brancas, quando a gente olha para mulheres, hoje representam a maior parte da população. Hoje pessoas negras, que englobam pessoas pardas, pessoas pretas, fazem parte aí de quase 58% da população. Mulheres fazem parte de 52% da população. Esses grupos são chamados de grupos historicamente minorizados porque, ao longo da história, foram grupos de pessoas que foram excluídas do poder. Por isso, são necessárias algumas ações, como grupos de afinidade, que vocês estão implementando aqui, para poder desacelerar as desigualdades que esses grupos hoje têm na sociedade. São muitas desigualdades, infelizmente, e esse é um tipo de ação que é totalmente eficaz para que a gente possa acelerar esse processo de correção de desigualdades. Então, com certeza, vocês estão no caminho muito de sucesso aí, certo? Ju, conta pra gente, o que é diversidade? Bom, sabe aquela pergunta e na verdade, aquela afirmação que a gente ouvia, às vezes ainda ouve, mas ouvia principalmente alguns anos atrás, de que todos os seres humanos são iguais, as pessoas são iguais, por isso todos os seres são seres humanos. A diversidade é justamente o reconhecimento de que não somos iguais, né? A diversidade, ela reconhece que os seres humanos são plurais. E por que são plurais, né? Nós somos criados e criadas de forma diferente, vivemos em ambientes diferentes, nos relacionamos com pessoas diferentes, consumimos conteúdos diferentes, e cada um de nós carrega uma bagagem que faz com que a gente tenha também características e pensamentos diferentes. Quando a gente fala de diversidade, Amanda, normalmente a primeira coisa que a gente pensa é a diversidade demográfica, que é gênero, orientação afetivo-sexual, cor da pele, a etnia, a raça, se tem ou não tem deficiência, mas isso é só uma parte da diversidade. Quando a gente fala de pessoas que pensam diferente, tiveram experiências diferentes, isso é chamado de diversidade cognitiva, ou seja, também é diversidade. Então, a diversidade ela é muito mais ampla do que normalmente a gente associa diretamente às questões demográficas. Ela pode ser também considerada uma diversidade de experiências, uma diversidade cognitiva, uma diversidade de pensamentos diferentes. Também a diversidade. Nossa, muito legal. Não tinha essa percepção de diversidade cognitiva. Muito legal. Interessante.
E aí, por que é tão importante a diversidade? Conta um pouquinho pra gente também, qual que é a diferença de diversidade e inclusão? Então, diversidade e inclusão, ao longo dos tempos, eles começaram a ser duas siglas que elas andam juntas, né? E a gente pode cair na tendência de achar que é a mesma coisa. E não é. Inclusão é um passinho além da diversidade. Então, eu posso ter um ambiente diverso, ou seja, eu tenho pluralidade de pessoas com características e identidades diferentes, que pensam de forma diferente, mas não necessariamente esse ambiente vai ser inclusivo. Quando eu falo de inclusão, a gente fala muito que é um ambiente onde as pessoas sintam que elas possam pertencer, prosperar e se sentem representadas. Então, é você chegar no ambiente, você olhar para o lado e você sentir que tem pessoas ali que você se sente representada. Seja pessoa, seja numa abordagem de comunicação, seja na forma que aquela comunicação está sendo feita. Sentir que ela pertence àquele ambiente, onde ela sente que ela não precisa vestir uma máscara para ser aceita. Sim. Ela pode ser ela mesma com as suas identidades, com as suas opiniões, ela tem poder e tem espaço de fala naquele ambiente. E sentir que ela pode prosperar é quando a gente está falando de pessoas que estão em um ambiente que tem que dar condições para que ela consiga atingir os objetivos, os resultados, se a gente está falando de uma organização. Então, inclusão é realmente fazer, sabe aquela frase, diversidade é chamar para a festa, inclusão é chamar para dançar? Sim. Essa frase ela ficou muito conhecida, às vezes a gente acha que é um dito popular, mas tem um nome, sobrenome de alguém que falou ela, que é a Vernon Myers, né, que já foi por muitos anos VP de diversidade da Netflix. Então, a inclusão é um passinho além da diversidade, é você fornecer para as pessoas um ambiente onde elas sintam que elas realmente são respeitadas e incluídas. Perfeito. Muito bom. Muito esclarecedor. Eu tenho uma dúvida, eu queria saber o que você acha quando a gente fala de diversidade, de inclusão. A internet brinca muito com essa questão de pronomes neutros. Como que é isso, Ju? Uma vez eu vi um vídeo, acho que era do Porta dos Fundos, que eles fazem essa sátira, eles estão num restaurante e o garçom fala tudo em pronome neutro, né? Ah, porque aqui a gente é um restaurante inclusivo, né? Só que aí um era deficiente visual, e aí, então me vê o menu em braille, por favor. Não temos, né? Então eles fazem esses trocadilhos com essa questão do pronome neutro. Na diversidade, isso existe? Isso tem tomado força? Tem ganhado espaço? Então, o pronome neutro, ele vem, né, com essa intenção de incluir pessoas que não se identificam com um gênero feminino ou masculino, né? E a gente tem diversas identidades de gênero, diversas formas das pessoas manifestarem essa identidade de gênero, e algumas delas não se identificam ou se identificam com ambos em momentos diferentes da vida. Então, o pronome neutro é uma tentativa de inclusão para que as pessoas que não querem ser colocadas numa caixinha, né, ela ou ele, se sintam incluídas também. O que a gente tem que tomar muito cuidado é que muitas vezes nessa tentativa de incluir algumas pessoas, a gente pode excluir outras. Eu vou dar um exemplo. Alguns anos atrás, nessa tentativa de inclusão usando o pronome neutro, começou-se a usar o arroba ou o x no final da palavra. Vocês lembram? Lembro. Né? Sim. Então, e aí, fazendo dessa forma, era essa tentativa de inclusão para as pessoas que não se identificam com o gênero feminino ou masculino, mas acabava excluindo, por exemplo, pessoas cegas, que utilizavam sistemas de leitores, né, que faziam a tradução ali do que estava escrito e que não reconheciam como uma palavra que existia. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com as tentativas de inclusão que podem excluir um grupo. O que a gente fala, mais do que o pronome neutro, é a gente usar, no geral, a necessidade de usar uma linguagem inclusiva. Já tem estudos que comprovam, por exemplo, que se eu tenho, por exemplo, uma descrição de um cargo, que todas as palavras que colocam naquela descrição, de quais são os requisitos, qual é o nome do cargo, estão no masculino. Já tem um estudo que comprova que grande parte das mulheres não se aplicam para aquela vaga, porque ela não se sente incluída naquele processo seletivo desde o momento da comunicação. Então, a gente fala muito da importância de ter uma linguagem inclusiva no sentido de, ao invés de usar, quando você vai se referir a uma liderança, o líder, que é o que normalmente é usado, você usar a liderança. Ao invés de usar colaborador, você usar a pessoa colaboradora, porque dessa forma você está fazendo uma linguagem que inclui todas as possibilidades de gênero. Muito legal. Lição aprendida aqui como área de comunicação. Ter esse olhar
é fundamental. E uma forma de suprir isso é você usar sempre o pessoa na frente. Por exemplo, ao invés de falar bem-vindo, você pode falar boas-vindas. Então, quando você começa a praticar, você vai achando formas mais naturais de ter uma linguagem cada vez mais De inclusiva. abordar. Exato. Perfeito. Muito bom. Ju, a gente falou um pouquinho de diversidade, falou o que é inclusão, qual a diferença entre elas. Explica um pouquinho pra gente o que é equidade. Muito bom. E esse conceito, ele se espremeu aí na sigla que até então falava de diversidade e inclusão, e hoje é mais comum a gente ouvir diversidade, equidade e inclusão. E tem um porquê ele tá aí no meio dessa sigla, né? Se eu falei que inclusão é um passinho além de diversidade, equidade é um passo mais além ainda, né? Porque eu comecei falando que nós não somos pessoas iguais, que diversidade é justamente reconhecer que nós somos pessoas diferentes. A equidade, além disso, reconhece que nós partimos de lugares diferentes. Então, lembra lá quando eu falei de grupos minorizados, né, que eu expliquei que são grupos que ao longo da história do poder, da criação da sociedade foram excluídos das histórias de poder? Muitos desses grupos tiveram as suas garantias básicas negadas, né, por muitos anos. E isso traz consequências, né? A desigualdade que a gente tem hoje na sociedade como um todo é a realidade dessas consequências. Então, ações de equidade são ações que ajudam a acelerar essas consequências que deixam essas pessoas para trás em algum ponto. Eu sempre gosto de fazer a analogia do banquinho, né? Imagina que você tem um muro e você quer ver o que tem atrás do muro. Uma pessoa alta, muitas vezes ela vai conseguir ali ver, né? Talvez esticar um pouquinho o pescoço, ela vai conseguir ver o que tem atrás do muro. Uma pessoa mais baixa, ela vai precisar talvez de um banco. Uma pessoa que seja muito mais baixa, ela pode precisar de 2 bancos. Sim. Então, a equidade são ações que colocam as pessoas no mesmo nível, para que aí sim a gente tenha pessoas em situação de igualdade. Muito legal. Bom, conta pra gente um pouco do cenário mundial, né? A gente sabe que a gente acompanha, né? Talvez o cenário de diversidade e inclusão venha perdendo força, né, nesses últimos anos, né? É uma realidade? Ou é uma realidade para o Brasil? Então, Amanda, quando a gente analisa o cenário atual de diversidade e inclusão, é importante a gente estabelecer, né, qual é o contexto de diversidade e inclusão globalmente, e acho que essa pergunta é muito pertinente, né? Como é que isso se aplica no Brasil? Quando a gente olha para os movimentos, principalmente nos Estados Unidos, a gente vê, sim, alguns movimentos de grandes organizações cortando budget, né, cortando orçamento, acabando com áreas. A gente tem, inclusive, algumas legislações nos Estados Unidos que trazem, por exemplo, a questão de cotas como institucional em alguns estados. Então, é um movimento que vem acontecendo já há alguns anos e trazem esse reflexo que dão essa impressão de retrocesso, né? Quando a gente vê os dados globais, a gente vê que diversidade e inclusão teve um salto de 63% de organizações que adotavam alguma ação de diversidade e inclusão em 2023. Esse salto passou para 84% em 2025. Então, ainda é uma área que tem um protagonismo global e grande parte das organizações continuam tendo ações. O que reflete isso no Brasil, né? O Brasil, diferente dos Estados Unidos, que tem uma cultura muito pautada nos direitos individuais, já tem há muitos anos algumas legislações como legislação voltado para idosos, para direito de pessoas negras, né? Quando a gente fala das questões da lei de cotas, que está comparando com quase 30 anos aí que está completando, quando a gente começa a olhar a nossa Constituição, é muito pautado nos direitos coletivos. E normalmente direitos coletivos que legitimizam as ações que são feitas para esses grupos historicamente minorizados. A gente teve, alguns anos atrás, o STF entendendo que uma ação afirmativa, como, por exemplo, um programa específico de contratação para pessoas negras, é uma ação legal, porque é uma ação que vai ajudar a acelerar o processo de correção de desigualdade de pessoas negras e outros grupos na sociedade. Então, o Brasil, por ter todo esse contexto legislativo que apoia esse tipo de ação, tem cada vez mais ganhado espaço de protagonismo no cenário global. Então, esses movimentos, eles não têm se refletido no Brasil. A gente tem visto, né, CEOs de grandes organizações, inclusive algumas americanas, como, por exemplo, o McDonald's, que tiveram ações lá nos Estados Unidos no sentido de extinguir programas, né, diminuir orçamentos. Os CEOs aqui do Brasil dizendo que não, diversidade e inclusão faz parte da nossa cultura, a gente vai continuar com algumas pautas que já eram tocadas, enfim. Então, a gente tem aí, né, grande parte dos grandes líderes e das grandes líderes se reunindo para assinar manifestos e continuar aí apoiando a área de diversidade e inclusão como um todo.
Então estamos no caminho certo. Estamos no caminho certo, com certeza Perfeito. vocês estão. Então, Ju, aqui na FIPES, né, nós vamos trabalhar com a jornada educadora e o letramento, e dentro deles nós vamos trabalhar alguns pilares, né, que a gente mencionou aqui. Fala um pouquinho pra gente sobre esses pilares, né, acho que a Jardim pode contribuir um pouco. Qual que é o nosso primeiro pilar? Nosso primeiro pilar é o pilar de mulheres, né, equidade de gênero. O que você pode falar um pouquinho pra gente sobre ele? Muito legal. Quando a gente, primeiro que vocês estão de novo no caminho certo, porque quando a gente fala de grupos de afinidade, a gente está tendo uma ação completamente inclusiva, já que a ideia dos grupos de afinidade é que as pessoas sintam que elas podem ter um espaço de troca, um espaço de escuta, elas se sintam acolhidas, e aumenta muito a possibilidade de elas estarem num ambiente que elas se sintam representadas e sintam que elas são realmente parte, pertencentes àquele ambiente. Quando a gente fala de mulheres, Amanda, é um dos pilares que são mais trabalhados dentro das organizações, justamente pelo fato de que hoje, apesar da gente ter aí 52% de pessoas no Brasil que são mulheres, né, que se declaram no IBGE como mulheres, a gente tem, por exemplo, nos nossos parlamentos, nos nossos lugares de tomada de decisão de ações públicas, somente 17% de representantes mulheres. Quando a gente leva esses dados para a organização, não é tão diferente assim. Quando a gente começa a ver que, na base, normalmente, a gente tem números muito similares de mulheres e homens, então mulheres representam aí 48%, né, dos cargos de base, de entrada de uma empresa, só que conforme essa mulher ela vai crescendo na carreira, esse percentual vai diminuindo, vai fazendo um funil, e hoje a gente tem aí em torno de 25% a 21% de representatividade de mulheres em cargos de liderança. Então, esse tipo de ação, né, grupos de afinidade, é uma ação extremamente relevante porque faz com que as pessoas que fazem parte, que podem ser somente mulheres, podem ser pessoas aliadas, né, que queiram trabalhar nas pautas de equidade de gênero, elas pensem em ações, em metas concretas. Como é que a gente pode fazer para que dentro do nosso contexto a gente mude esse cenário? Para que a gente tenha um cenário diferente do que a gente vê na sociedade. Então, né, essas ações de engajamento podem ser desde rodas de conversa, debate de um tema específico, letramento específico de equidade de gênero, ou até a determinação de alguma meta, de algo que vocês queiram atingir dentro da organização de vocês. Então, é um passo extremamente relevante para que vocês consigam, né, ter um cenário diferente do que a gente tem em grande parte da sociedade. Então, quando a gente fala do pilar de raça, a gente está falando de pessoas negras, pessoas indígenas. Quando a gente fala de pessoas negras, a gente está englobando pessoas que se autodeclaram como pessoas pardas, como pessoas pretas. Então, dentro das organizações, para ações públicas, a gente usa o termo negro porque a gente inclui ambas as pessoas. Isso é muito baseado na autodeclaração, quando a gente está falando de dados estatísticos aí do IBGE. A gente tem hoje, né, diversos programas que são voltados para as questões étnico-raciais, justamente para que sejam ações que ajudem a acelerar essa desigualdade que acomete essa população, apesar de ser a maior parte do Brasil. Uhum. E a gente não pode deixar de pensar que muitas das ações que são consideradas racismo, né, que a gente vê hoje na sociedade, é só a pontinha do iceberg que a gente vê, né? Um xingamento, uma ofensa, um crime racista, às vezes é a pontinha do iceberg para uma exclusão que vem ali, que está para baixo, né? Que a gente normalmente não vê, que essas pessoas sentem no dia a dia. Então, é muito importante que a gente tenha ações específicas. Hoje a gente tem, por exemplo, dados que trazem que a taxa de desemprego 75% das pessoas desempregadas no Brasil são pessoas negras. Então, são ações como essa que, de novo, ajudam as pessoas a se sentirem pertencentes naquele ambiente e pensar quais são as ações que, dentro do contexto organizacional de vocês, podem ser feitas para que esse número aqui seja diferente. Bom, falando do nosso terceiro pilar, a gente vai falar um pouco sobre pessoa com deficiência. Primeiro eu quero te perguntar, é o termo correto para se usar? É o termo correto, Amanda. Assim, é o mais simples e é o que as pessoas têm mais dúvida. O mais simples é exatamente pessoa com deficiência. Quando a gente vai abreviar, a gente pode usar também a sigla PCD. É só importante que ao escrever a gente coloque o C com minúsculo, né? Então, P e D com letras maiúsculas, C minúsculo. Perfeito. Quando a gente fala de pessoas com deficiência, a gente tem aí também um grande número de pessoas. Hoje, pessoas com deficiência representam mais de 15% da população mundial, gente. É importante a gente saber que pessoas com deficiência têm uma abrangência muito maior do que só as deficiências visíveis, as deficiências físicas, né? E no Brasil, a gente tem uma ação já há mais de 30 anos, que é a legislação de cotas,
né, que faz com que as organizações, dependendo do número, do percentual e do tamanho da empresa, ela tenha um percentual de obrigação de contratação de pessoas com deficiência, justamente para que se dê oportunidades para essas pessoas ingressarem no mercado de trabalho. Ainda assim, é muito comum, e aqui, né, dentro do meu trabalho, a gente faz muitas ações de tanto sensibilização, tanto desenvolvimento para pessoas com deficiência. É muito comum que essas pessoas, elas sejam as primeiras a ser desrespeitadas quando a gente pensa no sentido de conseguir ajudar a empresa a prosperar. Porque muitas vezes essas empresas até abrem as portas para pessoas com deficiência, mas não necessariamente dão espaço para que elas possam prosperar e entregar resultados. Então é comum, por exemplo, a gente fazer programas de desenvolvimento para pessoas com deficiência e as pessoas estarem há 10, 15, 20 anos na mesma função. Sim. Porque as oportunidades, né, existem tantas barreiras, né, e tantos estereótipos relacionados às pessoas que as oportunidades não aparecem. Então, muito importante que eles tenham com esse pilar aí. Que... Ju, fala um pouquinho pra gente agora, a gente vai entrar no nosso quarto pilar, aqui dentro da FIPS. LGBT+. A minha dúvida é, a gente usa LGBT+, LGBTQIAP+, ou a gente fala todas as letras, ou só o mais ele já está suficiente? A gente não tem um certo e errado, tá? Que como consultoria, a gente usa o termo resumido, que é o LGBTI+. É importante saber que quando a gente fala o mais, a gente está englobando todas as outras possibilidades, todas as outras letrinhas que não estão sendo incorporadas na sigla completa, tá? Quando a gente fala sobre a comunidade, é importante dizer que quando a gente menciona cada uma dessas letras, elas representam tanto identidade de gênero, se é uma pessoa cisgênero, ou seja, é aquela pessoa que ela confirma ao longo do seu crescimento, da sua identidade, que ela confirma o seu sexo biológico, quando lá na maternidade vai falar da menina, é considerada uma pessoa cisgênero. A letra T, né, quando a gente fala LGBTQIA+, o T é de pessoas transgênero, né, ou travesti ou transexual. Pessoas transgênero é quando são pessoas que elas crescem e ao longo da sua identidade elas não se identificam com o sexo biológico que foi dado lá no momento do nascimento. Então, as letrinhas elas simbolizam tanto identidade de gênero quanto orientação afetivo-sexual, que é o termo correto. A gente não usa opção sexual, porque a pessoa ela não opta por quem ela vai se relacionar, por quem ela vai ter afeição. Então, a gente usa orientação afetivo-sexual, orientação sexual. Então, o termo não é correto. O que é importante é que vocês tenham ações de inclusão para as pessoas da comunidade. Alguns dados, infelizmente, muito tristes, né, que dizem que o Brasil é o primeiro país... É o país que mais mata, na verdade, pessoas trans no mundo. E é o país que tem a maior parada gay também do mundo. E são dados completamente contrastantes, né? E quando a gente começa a ver, a expectativa de vida de uma pessoa transgênero hoje no Brasil, gente, é de 35 anos. 35 anos, né? A idade, acho que a gente não tinha essa expectativa de vida nem na Idade Média. Sim. Justamente por ser um país que ainda tem uma discriminação muito grande para grupos de pessoas. E a comunidade LGBTI+, infelizmente, sofre bastante com isso. Se eu não me engano, Ju, o tema desse ano da parada foi o direito de envelhecer. Né? Exatamente por isso, por causa da expectativa de vida tão reduzida que, claro, que algumas lutas são necessárias, mas o direito de envelhecer precisa ser um direito garantido para a comunidade, né? Com certeza, e a gente tem aí, né, segundo os últimos dados de pesquisa, em torno de 9,7% das pessoas que se autodeclaram como parte da comunidade, mas a gente sabe que talvez seja um número subnotificado, né? Porque por vivermos nesse ambiente que as pessoas não se sentem confortáveis em revelar a sua identidade de gênero, a sua orientação afetivo-sexual, grande parte das pessoas podem omitir essa informação. E até mesmo classe social, né? Sim, isso interfere muito. E aí, acho que é importante a gente falar, a gente está falando desses cruzamentos, né? A classe social com o fato de ser ou não da comunidade. Quando a gente começa a falar desses cruzamentos, tem uma palavrinha, uma palavrona, na verdade, mas é um conceito que a gente tem falado muito em diversidade, que é interseccionalidade. O que é interseccionalidade, né? É a soma de identidades que faz com que a pessoa sofra mais de uma opressão. Então, lembra que eu falei para vocês que os 5 grupos que vocês estão trabalhando, os pilares, são os principais grupos que são trabalhados mesmo no mercado? Algumas pessoas, elas fazem parte de identidades que têm esses 5 grupos. E é importante a gente ter esse olhar para a interseccionalidade, porque senão eu poderia falar que todas as mulheres sofrem da mesma forma, porque todas sofrem com o machismo. E não é uma verdade, porque mulheres negras, além do machismo, sofrem com racismo.
né? Se essa mulher, ela também é lésbica, além de machismo, racismo, ela vai sofrer com LGBTfobia. E na prática, ela tem uma possibilidade muito maior de sofrer com opressões. A gente tem visto, infelizmente, estudos que comprovam isso. E aí, acho que está muito com o que você trouxe da questão do cruzamento, né? Então, uma pessoa que traz mais de uma identidade, que faz parte desses grupos minorizados, infelizmente, ela sofre uma exclusão, muitas vezes em dobro ou em triplo. Ju, falando do nosso quinto pilar, o pilar geracional. A gente tem uma característica muito legal aqui na Ferrovia, que a gente tem pessoas mais velhas e com muita experiência, né? Muita. Então, é um dos pilares que a gente tem um carinho, né? Conta pra gente como que esse pilar se dá dentro das empresas. Olha, cada vez mais as organizações têm olhado com cuidado para esse pilar geracional, porque a gente está vendo que a gente está passando por um processo de aumento de expectativa de vida, e que bom, né? Que as pessoas estão vivendo mais no geral, mas isso traz como consequência o fato de que cada vez mais as diferentes faixas organizacionais elas vão conviver juntas, né? Então, com as pessoas vivendo mais e tendo uma vida mais ativa, elas permanecem por mais tempo nas organizações. Ao mesmo tempo, a gente já tem gerações, eu não sei se vocês sabem, mas a gente fala muito de geração Z, de millennials, a gente já tem a geração alfa nos nossos mercados de trabalho, já né? no mercado de trabalho? Já tem, porque completaram ano passado 14 anos. Então, já começam a ingressar aí como menores aprendizes. Então, a gente tem pelo menos de 4 a 5 faixas convivendo dentro do mesmo ambiente. Sim. E a gente sabe que as faixas geracionais, a gente tem que tomar muito cuidado para não ir na linha de criar estereótipos e criar rótulos para as pessoas, mas existem sim tendências de comportamento de acordo com a faixa geracional de cada pessoa, e a ideia é que as organizações elas tenham tempo de reduzir possíveis conflitos, de sensibilizar as pessoas para ter um olhar de empatia, para elas poderem conviver juntas. Quando a gente fala de gerações, Amanda, é importante a gente saber que a gente normalmente fala que o preconceito, né, a discriminação geracional se chama etarismo. Etarismo é quando eu tenho um preconceito em relação à idade, independente de qual seja a idade. Então, eu posso ser etarista como uma pessoa da geração alfa, por exemplo, se eu reduzo ela a um rótulo, a uma característica que é individual e não coletiva, né? Quando eu falo de um preconceito específico para pessoas mais velhas, por exemplo, a gente está falando de velhofobia. Então é legal a gente saber separar as duas coisas, porque etarismo vale, eu posso ser preconceituosa também com pessoas mais jovens. Então que bom que vocês estão trabalhando esse pilar, porque eu acho que é um que traz a maior diversidade de pessoas, porque normalmente no pilar de gerações a gente encontra todos os outros pilares presentes, né? Exato. Nós temos mulheres, nós temos pessoas negras, nós temos pessoas da comunidade. Então, de alguma forma, a gente vê essa interseccionalidade aí que eu falei para vocês ali aparecendo desse pilar. Então, são ações realmente muito, muito bacanas de você ver o resultado. Muito legal. Estamos abraçando os principais, né? Com certeza. Bom saber disso. Pra gente finalizar, fala pra gente um pouquinho dos vieses inconscientes, assim, que a gente acaba tendo e tem que estar a todo momento se policiando, estudando, entendendo por que aquilo não faz mais parte. Conta um pouquinho pra gente, Ju, como que as empresas também estão lidando com esses tipos de... talvez até pessoas diferentes, ou até mesmo essa questão de religião se interfere. Como que tá isso? Ó, Luciana, esse é um tema que eu gosto muito de falar. Eu sou suspeita de falar de vieses, porque eu acho que é um dos temas que, quando a gente fala em ambiente de organização, é um dos mais relevantes. E, infelizmente, a gente tem dados de pesquisas que comprovam que só 30% das organizações treinam e sensibilizam as suas pessoas colaboradoras sobre esse tema. Mas vieses inconscientes, vamos começar a pensar de que forma que eles se materializam, né? A gente talvez já tenha ouvido falar do termo vieses inconscientes, mas eles existem justamente por o que eu falei lá no começo, de que o ser humano ele vai absorvendo a bagagem de vivência dele, né? Então, com quem eu me relaciono, onde eu convivo, como eu fui criado ou criada, a gente vai colocando essas bagagens, essas informações. E o nosso cérebro ele é muito inteligente, porque ele começou a entender conforme o ser humano foi evoluindo e foi ficando mais complexo, nós não sobreviveríamos a um dia de vida se a gente fosse tomar todas as nossas decisões de forma consciente e racional. Só para vocês terem uma ideia, gente, vocês sabem quantas decisões um ser humano adulto toma por dia? Não tenho ideia. Não tenho ideia. Ó, vou dar uma dica, só em relação à alimentação. Coisas do tipo, vou colocar açúcar no meu café ou não,
hoje eu vou comer sobremesa ou não. Só em relação à alimentação. São 227 Uau. por dia. Todos os Uau. dias. É muita coisa. Dos indecisos, então, eu sofro. Então, Pode tem um duplicar. estudo de Harvard que fala que quando a É. gente vê todas as decisões que nós tomamos por dia, chega a 35 mil todos os dias. O nosso cérebro entendeu que se tomasse as 35 mil decisões de forma consciente todos os dias, nós não sobreviveríamos. Porque tomar decisão de forma consciente gera muita energia, gasta muita energia do cérebro. Então, ele automatiza, ele coloca no modo automático de 90% a 95% delas. A gente nem percebe. Sabe aquela coisa de tentar tirar o açúcar do café e você só percebe que se você não tirou quando você vai tomar o café e vê que tá Sim. adoçado? Porque já foi automático, se é uma coisa que você tem a frequência de fazer. E aí que tá o problema, porque dentro dessas decisões automáticas também tem decisões relacionadas a pessoas. E como a gente falou, a gente vive numa sociedade repleta de julgamentos, de preconceitos, de associações que discrimina grupo de pessoas. Então, se eu não tô com o radarzinho ligado, no sentido de colocar consciência, eu tenho grande probabilidade de tomar decisões enviesadas, né? Então, os viéses inconscientes nada mais são do que os pensamentos automáticos, dos que os julgamentos. E é muito importante que a gente tenha consciência de quais são os nossos vieses. E aqui um abraço coletivo em todas nós, porque todos nós temos vieses, todos os seres humanos temos vieses. Se eu não tenho consciência de quais são os meus, eu não consigo frear esse viés que até então é um pensamento. Mas se eu não tenho consciência e deixo ele de forma automática, esse pensamento com certeza vai se tornar uma ação discriminatória. E aí a gente vê, né, ele se materializando, por exemplo, quando a gente tem um processo seletivo, que pessoas são excluídas daquele processo, às vezes de forma realmente inconsciente, né? Porque são pessoas que a sociedade, no geral, discrimina. Então, isso vai aparecer de alguma forma. Então, é extremamente relevante a gente falar de vieses inconscientes e principalmente pessoas que têm, né, cargos de tomada de decisão, todas têm, mas tomadas de decisão que influenciam pessoas, liderança, né, áreas de recursos humanos, áreas que lidam com pessoas no dia a dia, tem que ter um comando muito grande para, eu nem sei se é uma palavra que existe, tá? Mas para desautomatizar os processos que possam excluir as pessoas de forma inconsciente. Ju, e falando um pouquinho do viés inconsciente, é por isso que a gente acaba falando alguns termos que não estão mais corretos em 2025, só que de forma tão automática que a gente quase não percebe, vai passando. Ou passa como uma brincadeira, ou passa como o que a gente nem pensou, só saiu. Exato. E esses termos, né, a gente fala das expressões aí preconceituosas, eles podem ser enquadrados nas microagressões. O que são as microagressões, né? São aquelas agressões que elas não são visíveis, elas não são físicas, às vezes não é uma ofensa direta, mas são agressões que excluem, que fazem a pessoa se sentir constrangida. E como você falou, Amanda, são completamente naturalizadas, no sentido que normalmente a gente nem percebe, né? Muitas vezes nem quem é vítima daquela microagressão percebe que sofreu. Quando a gente fala de expressões, de termos, né, qualquer termo que negativa uma identidade, em dúvida, não utilize, né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, em termos capacitistas, que é o preconceito relacionado a pessoas com deficiência, termos do tipo, eu não tenho braço para fazer isso, né? João sem braço, eu tô que nem cego em tiroteio, né? Como é que será que as pessoas, né, que têm uma deficiência física se sentem, sentindo que é um termo que está sendo utilizado para diminuir uma função, ou para falar que a pessoa não tem condições de fazer uma função? Então, são termos que são considerados capacitistas, são termos preconceituosos. Quando a gente fala, né, de termos relacionados a pessoas negras, lista negra, mercado negro, sempre que a gente tem a palavra negra ou preta sendo usada no sentido de diminuir, de inferiorizar, também são termos que são termos racistas, são termos preconceituosos, né? Apelidos, né, de pessoas negras, então, não, é o fulano negão, né? Então, eu colocar o apelido no sentido de... E muitas vezes você vai encontrar pessoas que falam, não, mas eu não me importo de ser chamado dessa forma. O grande problema alguém já perguntou para ele ou para ela se ela se importa, né, de ser chamado? Então, é muito importante que a gente leve em consideração isso, né, para todos os grupos serve, quando a gente fala de comunidade LGBTI+, quando a gente se recusa a usar o nome correto de uma pessoa que passou por um processo de transição de gênero, quando a gente ignora o novo pronome, quando a gente fala, nossa, parabéns, nem parece que você
passou pela transição, ou nossa, nem parece gay, né? Quando a gente faz essas tentativas de elogio, na verdade a gente está excluindo, a gente está negativando identidades. Ou então, olha, eu respeito, né? Eu entendo, eu respeito, Tenho até mas amigos que são. tenho amigos que são, né? A gente se coloca num patamar de superioridade como se a gente devesse respeitar ou não a decisão de uma pessoa em relação à sua orientação afetivo-sexual. Então, tá totalmente interligado com viés inconscientes, e a ideia é, a partir do momento que eu consigo frear esse pensamento ou essa fala que é automática, começa a cair as minhas fichas de por que ela não é mais adequada, né, ser utilizada. Infelizmente, ainda é muito natural na nossa sociedade, mas sou otimista de que cada vez mais a gente vai ter pessoas conscientes. Aí eu acho que a gente já vem desse processo de evolução, né? A gente tem que celebrar as evoluções, mas ainda temos um grande caminho a percorrer. Certeza. Nossa, que aula, hein? Muito bom. Quero agradecer, Ju, pela sua participação. Você vai continuar com a gente aí para fazer esse letramento. Todo mundo vai ter oportunidade de conhecer um pouquinho mais sobre esse tema. E agradecer as meninas também por estarem aqui. Mais um Papo nos Trilhos, bem importante, trazendo informações de qualidade, garantindo sempre transparência nos nossos processos. E a gente conta com vocês nesse primeiro passo, nesse primeiro grande passo que a FIPS também tá colocando todas as forças ali para a gente ter essa consciência no nosso dia a dia. Querem falar alguma coisa, meninas? Eu quero agradecer o convite, na verdade, né? Fico muito feliz com essa parceria, muito feliz com esse convite. E, né, só desejar muito sucesso para vocês, né, nas próximas ações e reforçar que vocês estão no caminho certo. É muito legal a gente encontrar organizações tão conscientes, né, e que façam realmente ali o passo a passo de uma forma consciente, mas principalmente estratégica, né, sabendo a importância de letrar as lideranças, de letrar as pessoas colaboradoras em geral e fazer de uma forma que, como esse podcast que foi super agradável gravar, eu acho que com certeza vai ser um sucesso. Então, desejar muito sucesso para vocês. Foi. Enriquecedor. Obrigada. Tem tantas barreiras, né, e tantos estereótipos relacionados às pessoas que as oportunidades não aparecem. Então, muito importante que vocês estejam com esse pilar aí para que vocês tenham ações práticas para mudar esse cenário. Perfeito.